Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para contar mais uma parte da nossa história do livro Sem Palavras. Aqui é tia Eliana com toda alegria para compartilhar com você essas histórias tão lindas. Se você está aqui de novo, significa que você está gostando das histórias, não é? Então já dá o seu likezinho aí e aproveita para compartilhar com seus amigos. Quantos amigos, os seus primos, pessoas da escola que você conhece, que você sabe que precisa saber dessas verdades, que estão todas aqui na palavra de Deus, tá bom? Vamos começar? Hoje você está vendo aqui que o nosso cenário está todo verde. A tia Eliana também está até de camiseta verde. Agora, o que significa essa cor? Vamos nos lembrar? Olha aqui. Meus lápis de cores. Nós começamos com a cor amarela, porque essa cor simboliza o quê? As ruas de ouro. E esse lugar é maravilhoso porque lá é onde Deus está. Só que lá não entra o quê? O pecado. Quando nós nos afastamos de Deus, que é luz, nós ficamos como se estivéssemos no escuro. E aí nós não temos a alegria de estar na presença de Deus. Só que Deus, ele é maravilhoso, é um pai de amor e ele teve um plano. Qual foi o plano de Deus? Ele mandou o seu filho, Jesus. E o que o vermelho nos lembra? O sangue de Cristo que foi derramado para perdão dos meus pecados e dos seus pecados. Que coisa linda! E quando nós recebemos este sangue, como é que nós ficamos? Limpinhos, branquinhos, sem nenhum pecado. E agora nós vamos completar com a cor verde. Mas o que essa cor verde simboliza? A cor que faltava era verde. Se você achava que era essa cor, parabéns, você acertou. Agora, o que o verde nos lembra? Olha aqui, nós temos algumas dicas. Tem aqui uma plantinha, né? Então, o verde, ele lembra as plantas, as flores, as árvores, as graminhas. Tudo aquilo que é verde simboliza vida, simboliza crescimento. Tem também as coisas verdes que são comidas, alface, couve, rúcula. Tem criança que quando vê um verdinho no prato já chama a mamãe. Mamãe, tira o verdinho. Só que o verdinho é vida, é saúde, é coisa boa. Nós precisamos nos alimentar de tudo isso. E quando você aceita Jesus, é como se você tivesse nascido. A tia Eliana, quando aceitou Jesus, quando eu levantei a minha mão e fiz aquela oração, como nós fizemos no vídeo passado, eu tinha 23 anos, eu já era adulta, mas para Deus eu era como um bebezinho. Então você ainda é pequeno, né? Não é mais bebê, mas ainda é pequeno. Só que para Deus é como se você fosse um bebezinho. Você quando disse, eu aceito Jesus, eu recebo ao Senhor como meu Salvador, você é como se estivesse nascendo naquele momento. E um recém-nascido, ele cresce, ele vai tomando o leitinho, ele começa a comer papinha, ele vai tomando o suquinho e ele vai o quê? Crescendo, assim como as plantas, como as flores. E quando uma árvore cresce, o que ela começa a dar? Ela começa a dar fruto. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como dar frutos para Deus. Para você dar frutos para Deus, você precisa crescer. E esse crescimento como é? Você precisa aprender cada vez mais sobre Jesus. Porque quanto mais você aprende dele, mais força você tem para lutar contra o pecado. Mais força você tem para lutar contra as coisas ruins. Lembra, o que o Papai do Céu fez por nós? Ele nos purificou de todo pecado através do sangue de Jesus. Mas teve um vídeo que eu falei para vocês que às vezes a gente acaba fazendo pecado, não é? Acho que foi lá na cor escura.
Porque a gente não consegue. Às vezes você está ali pensando, eu não vou brigar com meu irmão, eu não vou brigar. Mas tem um dia que você está distraído e aí seu irmão vem e arranca o brinquedo de você e você briga com ele. Ou você já dá um tapa nele, ou você já dá um empurrão nele. Aí você lembra, ai, não era para eu ter feito isso. E agora? Como é que eu vou fazer? Será que você volta a ficar na cor escura? Olha aqui, nós vamos ler na palavra o que é que nós precisamos fazer. Mas preste atenção, porque isso não é muito fácil. Vou abrir aqui a Bíblia na primeira carta de João. No vídeo passado, nós lemos o Evangelho de João, né? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que fala sobre todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus. Agora, como filho de Deus, nós não podemos fazer coisa errada. Como é que uma pessoa vai olhar para você e vai falar, olha, o Nicolas mandou uma mensagem muito legal para a tia. O Nicolas, ele é filho de Deus, porque ele é obediente, ele vai à igreja, olha que coisa linda. Então, nós precisamos ser exemplo, tá bom? E olha o que a palavra de Deus fala. Em primeira carta de João, então é 1 João, capítulo 1, versículo 19, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós fazemos algo errado, e a gente sabe, não é? A gente sabe quando fez alguma coisa errada. Às vezes a gente dá uma desculpa, às vezes a gente fala mentira. Nesses dias de pandemia, você está lá brincando na sala da mamãe, chuta a bola, bate no vaso e quebra. Aí você pega e fala para a mamãe que foi seu irmãozinho pequenininho, porque ele não sabe falar direito, porque ele é menorzinho. Ai, mamãe, ele esbarrou no vaso e ele que quebrou, e ele que leva a culpa. E você não leva o castigo ou a repreensão da mamãe. Isso é errado. Então, a gente sabe quando a gente faz alguma coisa errada. Agora, o que eu falei para você que é importante fazer, mas que não é fácil? Confessar. Chegar para a mamãe e falar assim, ai mamãe, fui eu que quebrei o seu vaso. Quando você falar a verdade, você vai ver que é muito mais fácil. Provavelmente ela vai ver que o seu coração está arrependido e ela nem vai te colocar de castigo. Eu falava isso para os meus filhos. Quando você fizer alguma coisa de errado, a mamãe quer ouvir de você. E muitas vezes, quando eles vinham falar que tinha feito algo de errado, a tia Eliana nem deixava de castigo e nem usava a nossa varinha. Mas voltando aqui, você precisa confessar. E aí você vai confessar para quem? Para Deus. Porque Ele vê tudo, né? Ele viu que você fez errado, Ele viu que você falou uma palavra feia, Ele viu que você desobedeceu, Ele está vendo tudo. Então, já que Ele está vendo tudo, vai lá no seu quarto, se ajoelha e fala para Ele, Papai do céu, me perdoa. Eu fiz isso e eu estou arrependido, mas tem que se arrepender. Porque não adianta falar assim, ai, papai do céu, eu bati no meu irmão, só que se ele vier me provocar de novo, eu vou bater de novo. Isso não vale, porque você não se arrependeu. Você tem que perceber o que você fez de errado e prometer se esforçar para não fazer de novo, ok? Para você poder crescer em Deus, você vai precisar fazer algumas coisas. Lembra dessa mãozinha aqui? Que nós falamos no vídeo passado, que Jesus nunca vai deixar a Eliana. Jesus nunca vai deixar a Eliana. E no dedinho você coloca o seu nome, tá bom? Ó, se a Lívia estiver assistindo, Lívia, Jesus nunca vai deixar a Lívia. Amém? Ele cuida de você como cuida de cada criança que está assistindo esse vídeo. Agora vamos ver a outra mãozinha aqui, olha aqui. Tá? Primeira coisa, nós vamos começar aqui, nós terminamos no dedinho, vamos começar aqui no dedinho. Então eu vou fazer aqui na minha mão, depois eu mostro essa mãozinha de novo, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer para crescer em Jesus, você vai
orar. Tia Eliana, como é que eu vou orar? Os vídeos anteriores a esse, a tia Eliana falou sobre o tapetinho de oração, o que é orar com alvos. Orar é falar com Deus. E aí nesse momento você vai agradecer, você vai louvar, você vai confessar o seu pecado, aquilo que você fez de errado. Então por isso é importante orar todos os dias. Ok? Você pode orar com a mamãe, pode orar na hora da refeição, você pode orar na hora de ir para a escola, mas é muito bom se você tirar um tempo e ir lá no seu quarto, pega o seu celular, põe um louvor, se ajoelha lá na beirada da sua cama e conversa com Deus. E vai ser incrível, porque a hora que você ficar quietinho, você vai ouvir Deus falar com você. Qual é a segunda coisa que nós temos que fazer? Ler a palavra. Tia Eliana, eu não sei ler ainda. Não tem problema. Você ouvindo as historinhas que a tia Eliana está contando aqui, são todas historinhas da palavra de Deus. Então é como se você estivesse lendo a Bíblia. Mas você pode pedir para a mamãe, para o papai, todos os dias na hora de dormir, ler pelo menos um versículo. Sabe um livro legal para você começar a ler na Bíblia? Porque ela é grandona, tem muita coisa. Pede para o papai começar a ler o livro de Marcos, tá bom? E aí cada dia você vai lendo um pouquinho e você vai conhecer ali, através do Evangelho de Marcos, a vida de Jesus. O terceiro ponto é obedecer. Porque quando você ora e você lê a palavra, você começa a obedecer. E aí sim vai mostrar que você é uma nova criatura, uma nova pessoa. Você recebeu uma nova vida de Jesus. E qual é esse aqui? Esse aqui você vai falar aos outros. Tia, mas como é que eu vou falar aos outros? Simples, você pega os lápis de cor do seu estojo e você fala para eles cada uma das cores que a tia Eliana falou aqui, tá bom? E vai ter uma surpresa. No próximo vídeo vai ser uma surpresa muito legal que eu vou ensinar você algumas coisas, olha, muito joia. E você pega os seus lápis de cor e você fala para os seus amigos, você sabe o que significa essas cores? E aí você fala das ruas de ouro, você fala da escuridão, você fala do sangue de Jesus, da cor que nós ficamos limpinho e o que é frutificar. Então com os lápis de cor você vai conseguir falar para os seus amigos. Aí você já orou, leu a Bíblia, obedeceu, falou aos outros e aí você vai fazer o quê? Ir à igreja, amém? Não pode deixar de ir à igreja. Tem igreja que tem a EBD, a Escola Bíblica Dominical, né? Tem igreja que tem só o culto dos adultos e o papai e a mamãe levam você e você vai lá na classinha. Tem igreja que tem o culto das crianças, tem a célula infantil. Então tem várias coisas que você pode participar para crescer em Deus. E uma coisa muito importante, lembra que eu falei da árvore, que ela dá fruto? Quando você consegue convidar um amigo e levar com você no culto, na célula, na escola bíblica, você está dando fruto para Deus. Esse amiguinho é um fruto que você deu para Deus. Então você cresceu, multiplicou e deu nova vida para um amigo também, tá bom? O que você está achando da história? Comenta aí embaixo. Tem crianças comentando e eu fico muito feliz quando eu vou lá no vídeo e vejo o que as crianças falaram. Já recebi sugestão, aguardem, porque nós vamos ter alguns vídeos com algumas histórias e depois eu já vou começar a atender algumas sugestões, tá bom? Olha, um beijo grande para você. Compartilha esse vídeo assim como você compartilhou os outros, porque aí muitas crianças vão entender o plano da salvação, como chegar até Deus. Amém? Queridos, um beijo grande para você, Deus te abençoe e não deixa de continuar seguindo as nossas histórias.